Mas temos outras variantes, como eu falei. Vamos ver uma outra aqui então. E daí eu vou criar um novo arquivo aqui, lista3.c, listas, para não ter um padrãozinho. Que eu vou começar colando tudo que eu tinha antes, e a gente vai passar um pouco mais rápido dessa vez, tá? Porque eu acho que as mudanças são mais sutis. A gente vai passar um pouquinho mais rápido, mas a gente vai começar vendo aí o que muda agora com essa nova variante, que são as listas ligadas circulares, tá? Então, deixa eu vir para cá para o desenho, para de novo dar uma ideia para vocês. Estou copiando mais coisas que eu preciso, eu já apago, mas vamos... Circular seria o final, apontando para o início? Exatamente. É isso mesmo. No caso, deixa eu destacar aqui para vocês. Então, ó, lista ligada... circular com nó cabeça, tá? Dada a simplificação que o nó cabeça traz para a gente, eu vou continuar trabalhando com o nó cabeça, tá? Porque ele simplificou algumas operações. Eu não quero voltar para as operações mais complicadinhas. A gente vai mudar aquelas com nó cabeça agora para uma lista circular. O que vai mudar aqui, basicamente? Duas coisas. Uma, que agora o final da lista não é mais o apontador null. É um apontador cujo conteúdo é o endereço do nó cabeça. No caso da gente ter o nó cabeça, é o endereço, de modo mais geral, do primeiro elemento da lista. Mas como no nosso caso a gente tem nó cabeça, é o endereço do nó cabeça. Tá? Então, a lista circular é basicamente isso aqui, né? O apontador do último elemento, o campo prox do último elemento, aponta para o endereço do primeiro elemento. Se eu apagar aqui só para tirar essa parte poluída aqui. As listas circulares trazem algumas vantagens. Conceitualmente, não sei se conceitualmente, mas vamos lá, a mais direta é que agora, se eu tenho qualquer nó da lista, eu consigo acessar qualquer outro nó. Estou falando assim, na verdade, é uma baita de uma vantagem, né? Porque era uma restrição bem grande a gente não poder fazer isso. A questão é, eu já bolei minhas operações de modo a não precisar disso, né? Tipo, se vocês pensarem no busca em série, acho que é um bom exemplo. A gente já vai navegando tendo P e tendo Q, né? O P vai seguindo o Q de perto ali, de modo que quando eu chego no lugar que eu quero inserir, eu tenho um apontador do anterior. A princípio, numa lista circular, tendo um apontador, eu consigo chegar no antecessor dele. Concordo? Né? Se eu tenho, por exemplo, um apontador, deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Se eu tenho um P que aponta para cá, eu consigo chegar no antecessor dele. É só eu ir percorrendo aqui, né, de campo prox em campo prox, até que eu chego no antecessor. A pergunta é, eu quero fazer isso? Normalmente não, né? Normalmente isso é muito custoso, então não é uma mudança, tá? É uma possibilidade. Uma lista circular permite, a partir de qualquer elemento, acessar todos os demais, o que é legal. Mas isso nem sempre eu vou querer fazer, porque a minha busca em série, por exemplo, eu prefiro continuar navegando por ela uma vez só e já guardando o antecessor, do que chegar no cara que eu quero e ele falar, agora você percorre a lista tudo de novo para eu conseguir inserir. Tá? Então, é uma possibilidade, mas que muitas vezes eu não vou usar. Tem algumas situações em que essa circularidade é realmente muito útil, dependendo da aplicação do problema que eu estou mexendo. Tá? Porque ela captura algo essencial do problema. Mas no geral, eu não vou abusar disso aqui, eu não vou mudar todas as minhas operações por causa disso. Eu busco em série, por exemplo, para continuar navegando com 2 apontadores. Só para dar o exemplo. Tudo bem? Então, acaba que
A lista circular, ela é uma variante interessante, tem algumas situações que ela é muito útil, e ela te dá uma possibilidade bastante poderosa, que é acessar todos os demais elementos da lista, coisa que lista ligada padrão você não consegue, você realmente não consegue, sabe? Tipo, se você, por acaso, perdeu o controle da sua lista, e você tem um apontador para um cara lá do meio, você não consegue voltar para o começo dela, não vai rolar. Tá? Então, te dá essa possibilidade, mas você não quer ficar usando isso para operações banais que a gente já resolveu bem de outra forma, operações como busca, inserção e tal, porque a gente já consegue fazer isso com menos custo. Ela poderia ser útil no caso do mercado, que você falou, não? Porque ela teria menos memória e seria listas pequenas, então não seria custoso para participar. No caso das listas serem muito curtas, você está pensando? Talvez, assim, tem situações específicas, eu teria que pensar com mais cuidado onde ela realmente tem um diferencial, mas, de fato, tem situações específicas que ela ajuda. Dito isso, o que vai ser interessante para a gente agora é fazer as nossas operações ficarem consistentes com ela. Né? Que é basicamente, eu vou dar o spoiler aqui, daí vocês me ajudam a olhar, né, criticamente para o código, é o seguinte: nossa condição de parada mudou. Porque notem que até no desenho, né, se eu olhar o desenho lá de cima e daqui, o que muda é só esse final, né, é só isso. Então, vejam, isso aqui não é uma coisa grande, tá? A seta é grande, mas é um endereço, só isso, é só o endereço que aponta para lá. Então, minha condição de parada não é mais chegar no null. Minha condição de fim de lista não é mais chegar no null. E eu tenho que me atentar a isso, senão eu posso ficar ciclando que nem louco. Tá? Então, por conta disso, vai ser interessante a gente olhar aqui o que muda. Como vai ser uma lista ligada circular com o nó cabeça, a gente não vai mudar nem a inicialização dela. Eu continuo inicializando o nó cabeça. A estrutura do nó também não muda, então continua sendo uma estrutura que tem conteúdo ali, um campo inteiro, e um apontador de célula, que é o prox. Tá? Então, tudo isso está igual. Agora, no imprime. Bem, no imprime, eu já estou pulando na cabeça, beleza, isso não preciso me preocupar. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, né? Senão eu fico aqui em loop infinito, eu nunca vou chegar no null. Tá? Então eu tenho que verificar quando eu tenho o apontador do início. Felizmente, como eu gosto de navegar usando esse P, eu nunca corrompi o list aqui, o LST, que tem o endereço do início. Né? Então, enquanto o P for diferente do LST, eu posso avançar. Eu acho que é só isso, né? Porque o LST, olhando aqui para a nossa figurinha, ele está apontando para o primeiro cara aqui da lista. Né? Então, quando esse cara aqui, né, tiver o P que tem o valor daquele campo proxy, estiver apontando para o mesmo endereço, eu sei que eu cheguei no final. Então é só isso, é realmente trocar null pelo endereço do primeiro elemento. Aliás, talvez. Pode falar, quero perguntar. Uma cabeça não é null. Eu não vou declarar aqui. Olha, bem observado. Obrigado, verdade. Então, na verdade, tem que mudar uma coisinha assim no início, né? Eu tenho que chegar aqui, ó. Opa, pula as operações. Ao invés disso aqui, eu faço ini.prox receber ini. Tá? Verdade. Então, eu já tenho que começar com essa circularidade, né? Eu tenho uma lista que só tem um elemento, mas ele já tem a circularidade lá dentro, ele aponta para ele próprio. Beleza? Boa lembrança, tinha me esquecido. Então, tem que fazer essa mudancinha lá. Fora isso, o imprime é só isso, né? É só a condição de parada. A busca vai ser muito parecido também. Olha, continuo pulando na cabeça aqui e list aqui. Então a condição de parada enquanto P for diferente de list. Por que ele não gostou? Ah, não, acho que foi. Ok, já fez as pazes. Tudo bem? Estou passando um pouquinho mais rápido, se tiver problema é só avisar, tá? Esse caso é bem sem graça mesmo, assim. As condições, mesma coisa que, olha, condição de parada, chegar no final da lista. Isso agora corresponde ao P chegar no endereço do primeiro nó da lista. Então esses caras são a mesma coisa. Vamos ver no inserir se muda algo. Será que no inserir vai mudar algo? O interessante, pelo menos algo interessante para mim aqui enquanto
Nesses anteriores mudou muito pouco, né, por causa desse, só mudou o list ali, né, a condição de parada foi comparar com o endereço do início, né, do primeiro nó, do nó cabeça, e não mais com null. A inserção não muda nada, tá? O que pode surpreender no início, mas faz bastante sentido, porque na inserção, em qualquer lista que eu fosse inserir, eu nunca fazia nova pointer procs receber null, por exemplo, ainda que ele estivesse no final, né? Pensem nisso. Eu nunca falava para o nova pointer procs receber null. Eu sempre falo, olha, nova pointer procs, a nova célula, aponta para list pointer procs. Aponta para algum apontador que já estava lá. Isso quer dizer, olha só, vamos fazer esse contraste aqui. Se eu estiver inserindo numa lista vazia, aqui ó, circular, vou duplicar isso e colocar para cá. Imaginem que eu tenho aqui, olha, nova, que aponta aqui para uma célula, que recebeu o valor X. Nova pointer procs vai receber o INI pointer procs, vai receber esse valor aqui. Quer dizer que ele vai apontar exatamente para o começo, como ele deve. E o INI pointer procs, que é esse cara aqui, vai apontar para o nova. Pelo lugar que eu desenhei o nova, se eu desenhei para cá, ficou cruzado aqui, mas não é um cruzamento inevitável, é só um efeito colateral do desenho mesmo. Mas o ponto aqui é que a mesmo remanejo de apontadores funciona tanto, exatamente o mesmo, funciona tanto quando esse cara aqui era null, como agora que ele aponta para o primeiro, né? Se ele fosse null, funcionaria da mesma forma, né? Seria o valor nulo, né, seria o valor que estava aqui, que ia vir parar aqui. Então, numa lista tradicional, o apontador do nova seria nulo. Nessa lista, como já tinha o valor do nó cabeça lá, o endereço do nó cabeça, é ele que vem parar na nova célula. Tá? Então, acaba que eu propago esse apontador, né, esse último apontador, voltando para o começo, nas inserções, sem me preocupar explicitamente com isso. Porque eu acho curioso, né, você não tem que ter essa preocupação e acaba dando certo. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Que realmente a inserção, a menos que eu esteja comendo bola em algum lugar, não tem que mudar nada, beleza? Então, essa é a inserção. A remoção vai ter o mesmo efeito, né? Porque, de novo, agora eu estou removendo a célula morta aqui, mas o p.pointerprox recebe o endereço dela. Então, se ela estava no final, o apontador para o início vai ser propagado aqui, através dessa atribuição, também nada muda. Então, é outra situação em que nada muda aqui, tanto na inserção quanto na remoção. No busca em série, nós teremos mudanças, mas, se eu não estou enganado, é basicamente por conta da... Perdão? Da condição de parada, por causa da busca, é a parte da busca, né? A inserção não vai ser afetada. Que é basicamente esse aqui, né? O que agora está comparado com null, eu quero comparar ele com list. Então é o mesmo código, estou até conferindo aqui, depois a gente vê se está funcionando e tal, mas porque às vezes acontece, né? Por mais que pareça simples, pode ser que tenha algum detalhezinho, mas eu acho que não, acho que é só isso mesmo, e essa busca em série já começa a trabalhar com circularidade. Mesma coisa na busca remove, é só saber qual é o final. Eu acho que é tudo isso. Eu ia ter dor de cabeça com isso aqui, se vocês não tivessem me avisado, porque na hora de rodar ia dar bobagem, né? Mas tendo isso aqui certo, eu acho que a gente pode compilar e ver se é isso mesmo. Enquanto eu compilo aqui, alguma dúvida sobre o funcionamento desses códigos? A mudança foi muito sutil agora, né? Mas estamos repassando pelos códigos. Então, se tiverem alguma dúvida, podem falar. Me parece que está tudo certo, né? Eu passei meio rápido no anterior, vamos ver aqui se está tudo dentro do esperado, né? Olha, insere os N elementos, beleza. Buscando elementos aqui, eu estava buscando 10,
E depois aqui eu estava buscando o cara na 10ª posição, né? Por isso que foi o 1 aqui, né? Porque vai de 0 a 11 aqui a minha listinha. Mandei remover o primeiro elemento, caiu fora o 11, tá correto. Mandei remover o cara que sucede o primeiro elemento, ou seja, o 9, caiu fora o 9, tá de acordo. Mandei buscar o 2 e inserir o 3. Vejam só, ele encontrou o 2 e inseriu o 3 logo antes, por isso que eu tenho 2, 3 agora. Tá claro? Então, tá de acordo com a sintaxe dessa função? Né? Eu mando buscar nessa lista tal elemento e inserir esse aqui logo antes. Então a lista anterior tinha aqui, ó, 3, 2, 1. Encontrou o 2 e inseriu uma outra cópia do 3 logo antes, por isso que tem 2 agora. Busca insere. Mandei buscar o conteúdo aqui do primeiro elemento, né, porque eu estou pulando uma cabeça. Então, esse aqui conceitualmente é o conteúdo do primeiro elemento. Ou seja, mandei na prática inserir antes do primeiro, né, colocar o 49 antes do primeiro. Foi o que aconteceu. 49, agora tem o 10, o 8, nanã. Busca insere. Interessante que eu mandei inserir, buscar o 15 e inserir o 17. No caso, a gente não tem o 15 aqui. Por isso que o 17 foi inserido no final. Tá? Só para testar que era a nossa busca insere tem esse padrão, né? Ela sempre insere. Se não achar, insere no final, está funcionando. Daí busca remove aqui. Procurou o 2 e removeu. Está correto, está funcionando. Né? Antes eu tinha aqui, ó, 3, 3, 2, 1. Agora o 2 desapareceu. Aliás, aqui eu tô falando, tá boring, eu sei, gente, é muito código nessa aula e tal, mas uma coisa importante que eu estou fazendo aqui nos testes e que vocês façam nos seus trabalhos práticos, nos projetos que forem fazer, lembrem disso. Começou a implementar uma estrutura de dados, um algoritmo, alguma coisa para resolver um problema, faça as funções de depuração. No caso aqui, a minha função mais básica é imprimir. Faça, tenha certeza de que ela está funcionando corretamente e use ela depois de cada coisa, cada operação que você está implementando. Porque às vezes você tem uma operação que está fazendo bobagem só de vez em quando. Você não percebe. E daí lá na frente o negócio estoura, você não sabe onde procurar o problema. Então assim, quando você está desenvolvendo, usa essas funções de depuração. Tá? Aqui é uma lista, então a impressão é a função mais básica, mas em estruturas mais complexas, pode ter outras funções, use elas. Tá? Fez uma mudança, chama ela, porque ela vai te dar um alerta se tiver acontecendo algo errado. Continuando então, aqui eu mandei remover quem? INI pointer proxies aqui, eu estou pulando na cabeça. Aí pointer proxy, de novo, eu estou indo para o segundo elemento e pegando o conteúdo. Quer dizer, é o 10. Né? Pulei na cabeça e fui para o segundo elemento. É o 10, mandei remover, de fato removeu. Né? Aqui eu mandei remover o 17, quer dizer, nossa função remove do final também corretamente. Está tudo de acordo, né? Tudo certinho. Note que isso aqui, olha, é um indicativo para a gente de que está tudo bem mesmo, tá? Que ela não está fazendo bobagem. Porque lembra que se o nosso imprimir não achar no último elemento o apontador para o começo, ele entra em loop infinito, ele faz alguma besteira. A condição de parada dele é achar o começo. Então o fato de que o 17 foi removido e a impressão deu certo é um indicativo de que eu estou reamarrando as coisas corretamente. O prox desse 0 é o na cabeça, está passando espertinho. Senão essa impressão aqui já dava besteira. E por fim, mando remover o 49. Também, olha, remover do início, né? 2 testes bons, né? Remover dos extremos. Remover o último, remover o primeiro. Não deu bobagem numa das duas coisas. Legal. Tá? Então, com isso, a gente passou aqui pelas listas, né? Revisitamos listas ligadas e falamos de 2 tipos importantes aí, lista ligada com na cabeça, particularmente útil, lista ligada circular, uma variante interessante, útil em algumas situações. Eu acho que eu tenho aqui, tem um último tipo ainda para a gente ver, que eu posso passar um pouquinho mais rápido por ele, se for o caso, mas eu quero passar 2 quizzes para vocês.